Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, em especial ao Dr. Paulo Sérgio Scarazzato, professor da Universidade de São Paulo, presidente do SB Luz, um especialista em iluminação de longa data, mais do que um especialista, um entusiasta da área de iluminação de longa data e que tem contribuído muito para o país, ensinando iluminação em vários meios, através de palestras, cursos, e realmente com ampla... Ele já teve mais de 10 mil alunos, sempre dando aulas de iluminação, entre outras coisas. Eu gostaria de manter resumido a apresentação. Vocês têm um currículo completo não, resumido, do Dr. Paulo no convite, e quem quiser olhar mais, e aí precisa de muitas folhas, está na internet. Uma vez, muito obrigado, Dr. Paulo, por aceitar o convite da Bilux, e a palavra está consigo. Tá bom, então, muito obrigado, Isaac, pelo convite. É sempre um prazer poder estar colaborando e, enfim, falando daquilo que tem sido minha vida profissional, e, como você disse, de longa data. E o que eu preparei, para quem não sabe, eu recebi esse convite para preparar alguma fala e entendi que seria um bom momento de estar falando sobre esse título que está aí, né? Uma possível parceria, né? Uma desejável e possível parceria entre a indústria da iluminação e a universidade. Bom, dando sequência aqui, a partir dessa introdução, o Isaac já adiantou um pouquinho, a advertência que eu faço aqui, eu vou falar, evidentemente, em função da minha vivência, da minha experiência. São mais de 40 anos em ensino de iluminação, em cursos de graduação em arquitetura. E estou na USP nesses 40 anos, né? Eu me formei pela USP, e cerca de 1 ano e 8 meses depois de formado, eu voltei para a escola, e lá estou até hoje, onde fiz a minha carreira, mestrado, doutorado, docência, e atuando na graduação, na pós-graduação, desenvolvimento de pesquisas. E como eu nunca fui professor em dedicação exclusiva, também trabalhei bastante, mais no início de carreira, mas hoje esporadicamente, mas eu trabalhei com desenvolvimento de projetos tanto de arquitetura quanto de iluminação em pequena, média e grande escala, né? E justamente por não ser dedicação exclusiva, eu, durante um longo período da minha vida, eu atuei em 3 universidades simultaneamente, ao longo de 16 anos, 3 universidades, uma loucura total. E para preparar essa fala aqui, que eu fui levantar o número de alunos regulares somente na graduação, e passam de 10.600. Então, essa a minha vivência, e graduação em arquitetura. Então, o que eu vou estar apresentando é essa experiência, essa vivência com alunos de arquitetura. Trabalhei um pouquinho com aluno de engenharia civil, mas de uma maneira muito rápida. Mas se esse slide está ok, não está ok, precisa reduzir muito, alô? Não precisa. Tem alguém com som aberto aí? Opa, vamos lá. Bom, o que eu estou identificando, eu identifico como o que eu chamo de DNA de alunos de arquitetura, são alguns pontos que eu entendi como principais. Tem mais, a gente poderia estar fazendo uma lista enorme da característica, né, do perfil do aluno de arquitetura. Eu separei esses 4 pontos, são extremamente dinâmicos, são muito questionadores, e coloquei em destaque aí que eles são
extremamente visuais. O que eu quero dizer com isso? É muito mais fácil para o aluno de arquitetura perceber, por exemplo, a questão de formas geométricas, e no próprio estudo da matemática, desde o tempo do colégio. É muito mais fácil para aqueles que têm esse perfil, essa tendência para a arquitetura, se darem melhor com a parte de geometria do que com a parte de álgebra, por exemplo. Nós sabemos que equações de diferentes graus geram formas. Só que para o aluno de arquitetura, entender uma forma a partir de uma equação é algo, não impossível, mas mais difícil, um pouco pelo menos, e ao passo que o entendimento de relações, seno, cosseno, tangente, enfim, as construções todas que levam e que derivam das formas geométricas, o aluno de arquitetura percebe com maior facilidade, porque são formas que fisicamente são modeláveis, sem passar necessariamente por uma equação para chegar naquela forma. Tá? Então, são esses alunos extremamente visuais. E eles têm, e agora mais do que no tempo em que eu fiz o curso ainda, uma facilidade muito grande com modelagem, de modo geral, e especificamente com a modelagem física e com a modelagem virtual. Eles são muito rápidos e muito versáteis nisso. Bom, e o que isso tem a ver com a iluminação? Opa, deixa eu ver uma coisa aqui. Isso. Tá? Ao longo desse tempo, eu fui aprendendo, passei um bom tempo tentando aprender e levando, obviamente, a minha experiência de aluno para o lado de lá, né? Ou seja, para o lado do professor, na época, né? Um jovem professor, e fiz questão, por uma questão de oportunidade de trabalho e também por vocação, sempre entendi, defendi e continuo a defender que na arquitetura, de um modo geral, eu não diria nem desejável, para mim é imprescindível que aquele que pretenda se dedicar ao ensino da arquitetura tenha uma vivência prática da arquitetura. Então, por isso, eu trabalhei, como eu disse, um bom tempo no desenvolvimento de projetos de arquitetura, depois eu comecei a trabalhar com projetos de iluminação, e o que foi importante para mim nesse percurso foi que aquilo que eu fui vivenciando no meio profissional, no acadêmico, eu levava para a academia, e toda a minha vivência na academia, dentro do possível, eu levava para essa participação no mundo profissional. Isso, para mim, fez toda a diferença, em termos de não só atender uma demanda do cliente, mas também de estar me questionando qual a melhor maneira de estar fazendo aquilo, qual a melhor proposta naquele momento para a solução de um determinado problema de iluminação ou de arquitetura. Bom, isso me levou, aos poucos, à formulação de uma proposta didática que foi implantada na USP e na Unicamp, onde eu também dei aula também por 21 anos. Essa proposta foi sendo construída ao longo dos anos e foi sendo aperfeiçoada. E uma síntese disso, dessa proposta, é que no curso de graduação em arquitetura se mostrou muito, assim, um bom resultado a experimentação e a observação, também para a iluminação. E isso foi ficando cada vez mais claro, a colocação do chamado ateliê, ou estúdio, como queiram, como, e aí eu gosto de usar essa palavrinha em latim, como locus por excelência para o ensino, para a relação ensino-aprendizagem e iluminação. E por uma razão muito simples. A luz, na arquitetura, ela só tem sentido se for entendida como uma realidade tridimensional, que é.
mas diferentemente do estudo da luz num curso, por exemplo, de física ou num curso até mesmo de engenharia elétrica, para a arquitetura é fundamental o entendimento de que a luz é um fenômeno tridimensional e que está dentro de um espaço tridimensional, chamado espaço arquitetônico, seja ele o interior de um edifício, seja um espaço externo, uma via, um parque, um jardim, ou mesmo um monumento qualquer, uma fachada. A luz sempre, né, esse chamado espaço arquitetônico é uma realidade tridimensional, e a luz, entendida também como indissociável desse espaço, ela não é um complemento, ela é parte do espaço. Essa é toda a diferença. Então, nessa proposta que a gente vem desenvolvendo, né, continuamente e trabalhando com os alunos, ela pega muito nisso, a questão dessa realidade tridimensional, dessa tridimensionalidade da luz, e como tal, o ateliê. E cabe uma observação. Bom, então quer dizer que no curso de graduação da FAUSP, ou mesmo aquele que foi levado lá para o Unicamp, e que acabou, de uma certa forma, sendo repassado para outras instâncias, vamos dizer assim, para outras universidades. Em 2019, eu fui convidado a ministrar um módulo de iluminação natural num evento promovido pela IES, lá dos Estados Unidos, a Illuminating Engineering Society, um módulo sobre iluminação natural. O que eu levei para eles era um evento chamado Teachers of Lighting Workshop, né? Uma oficina, foram 5 dias de trabalhos intensos para professores de iluminação. E como eu tenho esse trânsito também pela iluminação natural, eles viram meu currículo e tudo mais, acabaram me convidando para apresentar esse módulo sobre iluminação natural. E teve uma boa repercussão lá, né? Então, esse ateliê a que eu me refiro aí, alguém pode estar questionando, bom, espera aí, então quer dizer que você diz que é possível ensinar para o aluno de arquitetura a iluminação só no ateliê? Vamos entender esse ateliê. Então, você não trabalha com aspectos conceituais, com cálculos. Eu quero dizer o seguinte: esse ateliê está associado a essa experimentação, a esse desenvolvimento do projeto. Diferentemente do que foi, em parte, quando eu fui aluno, que a gente tinha a prova escrita sobre as diferentes disciplinas, entre elas a iluminação, onde muitas vezes a gente tinha que memorizar uma equação para o desenvolvimento de um cálculo de iluminação, e aquilo, no restante do curso, não tinha nenhuma ligação com o projeto de arquitetura. Então, quando eu estou dizendo ateliê aqui no caso, é o seguinte: a gente tem sim a nossa carga didática, a apresentação de grandezas físicas, de unidades fotométricas, de métodos de cálculo, de fontes de luz, de luminárias, enfim, de tudo aquilo que envolve a questão da iluminação artificial, mais as questões da iluminação natural. Mas isso é passado para os alunos sempre procurando estimulá-los a refletir sobre essas questões na hora de desenvolver o projeto, e não a se prepararem desesperadamente para a realização de uma prova escrita, mesmo porque a gente não aplica a prova escrita na disciplina de iluminação na FAUSP. A gente desenvolve exercícios de projeto quando as condições permitem. Isso está prejudicado agora por conta da pandemia, mas a gente trabalha com exercícios individuais e exercícios em equipes, né? Os individuais são mais simples, mais curta duração, e, obviamente, os em equipe, a gente já vai por uma aproximação do projeto, tá? E aí nós temos, no caso específico da FAUSP, tanto uma disciplina obrigatória como uma disciplina optativa.
E nessa disciplina optativa na graduação, é uma optativa livre, ou seja, o aluno que desejar cursar, ele se inscreve e faz. E aí a gente procura fazer, nessa optativa, uma aproximação mais realista com a prática do projeto mesmo, levando em conta as condições, as questões do uso da luz do dia no projeto, da proteções solares e o próprio desenvolvimento da iluminação elétrica, considerando o uso, né, que luz que eu quero, de onde ela vem, para onde ela vai, a quem ela vai servir, a que ela vai servir. E é nesse caminhar que o aluno ele é convidado, vamos dizer assim, a experimentar, no caso da optativa. No caso da obrigatória, a gente dá um panorama geral, né, lembrando que a característica do curso, e dos cursos de um modo geral, pelo menos no Brasil, são de uma formação genérica e generalista. Então, a gente tem que ter a consciência de que não estamos formando especialistas em iluminação. Okay? Mas aí a gente está... A gente trabalha no sentido de procurar sempre estar sensibilizando o aluno, cativando o aluno para essa experimentação. E um detalhamento, vamos dizer assim, dessa didática proposta, a gente trabalha nessa linha que está aí. Desculpe, tem uma falhazinha nesse slide, apesar de ter visto e revisto. Além desses 5 itens que estão colocados aí, existe, como eu disse, aquela parte de aspectos conceituais. Então, isso pode ser distribuído ao longo, né? Primeiro a gente começa, os 2 primeiros itens, textos introdutórios e desenhos de observação, ou até mesmo fotografias, a gente trabalha antes de estar falando de grandezas, unidades, fontes de luz e tudo que vem por trás daquilo que é necessário para o desenvolvimento do projeto. À medida que a gente entra em modelagem física, e antes de entrar na modelagem virtual, aí sim a gente apresenta, repito, nas condições normais do curso, fora de período de pandemia. Nós tivemos uma carga reduzida pela metade, já que as nossas aulas passaram a ser virtuais e houve uma orientação de que o tempo de online fosse reduzido pela metade. Tá? Então, isso, sem dúvida nenhuma, causa um prejuízo, embora a gente procure atenuar da melhor maneira possível esse prejuízo. Mas, antes de entrar na modelagem virtual, obviamente, a gente tem que falar das fontes, dos métodos de cálculo, dos conceitos, para daí eles entenderem que não é simplesmente apertar um botão e a luz se faz, né, presente dentro do espaço. E tem, por fim, um projeto maior com ênfase na iluminação. Então, repetindo sempre com o objetivo de sensibilizar o aluno, cativar, experimentar, não querendo ser repetitivo, mas a ideia de que isso deve ser levado para o projeto e o ateliê como meta final, ou seja, o projeto como meta final, muito mais do que a memorização de fórmulas ou de procedimentos de cálculo, sem, contudo, negar a importância, a necessidade e até mesmo exercícios de cálculo nas condições normais. Agora, repetindo, né? Cada uma desses 5 itens aí, textos, desenhos, fotografias, modelagem, projeto, que está apresentando o que a gente tem passado para eles. Isso não é uma camisa de força. Outros textos são apresentados para eles como complementares. A gente tem uma bibliografia muito extensa, com advertência para os alunos de que essas referências, essa bibliografia não é necessariamente tudo aquilo que eles têm que, pelo menos, folhear ao longo de um semestre letivo, mas que fique como uma referência para consultas futuras, caminhos futuros. E nessas referências, não só livros
dos mais clássicos, né? Pelo menos assim eu defino alguns, e de textos assim, considerados clássicos, a gente tem trabalhado muito com o máximo e a biblioteca da FAUSP é riquíssima, é uma biblioteca, olha, eu arriscaria dizer, né, com ressalva, mas que ela é praticamente completa nas diferentes áreas. Ela é muito, muito rica, aquela biblioteca. Essa é a minha percepção sobre a biblioteca da FAUSP. Independente disso, a gente coloca para eles muitas informações daquilo que está disponível na internet, fabricantes dos diferentes produtos para iluminação natural e para iluminação elétrica, associações, a gente cita lá a Bilux também como uma referência. Olha, vocês querem saber quem são os fabricantes brasileiros do universo da iluminação? Entra no site da Bilux, tem a lista deles. Tá? Os principais, com certeza, vão estar lá. São todos? Não é como uma associação, não é compulsória a associação de um fabricante a Bilux, mas certamente aqueles fabricantes que estão procurando estar mais em sintonia e estar assim mais atualizados são os mais sérios são membros da Bilux, com certeza. Tá? A gente apresenta o máximo de fabricantes brasileiros e fabricantes estrangeiros, associações também brasileiras e estrangeiras, enfim, a gente procura reunir nessa bibliografia o maior número possível de informações. E hoje em dia, como não é nada mais impresso, tudo isso fica à disposição deles na internet, então a gente pode estar colocando à vontade, que ninguém vai ter que providenciar cópias impressas. Se quiser, ir com eles, mas está lá na internet, a hora que eles quiserem, eles têm acesso. Os links estão lá, então é só clicar em cima do link, ele já abre o site que eles quiserem, daqueles que estão. E a gente procura estimulá-los também, dizendo, olha, qualquer um que descubra um produto que não esteja nessa lista, um fabricante, acrescenta, manda para a gente acrescenta nessa lista aí. Então, é um trabalho que nunca terá fim. Bom, os textos introdutórios que a gente passa para eles, o primeiro aí do Peter Zumthor, Ensinar a Arquitetura, Eliminar a Arquitetura, o meu entendimento de que é um texto básico para o aluno de arquitetura, independente da disciplina de iluminação, porque é justamente um texto em que ele coloca, é um texto curto, onde ele coloca o seguinte, que nos cursos de arquitetura, os alunos não devem esperar que os professores vão ter solução para todo e qualquer problema. Tá? Mesmo porque, diferente de uma área mais exata, por exemplo, onde você faz um procedimento e o resultado tem que ser aquele, o projeto nunca tem uma única forma de ser abordado, o projeto nunca vai ter um único produto como resultado final. E aí eu particularmente faço uma associação aí entre o projeto e uma redação lá no tempo do colégio. Você tinha 30, 40 adolescentes numa sala de aula, o mesmo tema de uma redação, e saíam 30, 40 redações muito diferentes sobre o mesmo tema. O mesmo acontece com o projeto. E os professores estão lá mais para ajudar na construção desse raciocínio projetual, a ajudar com questionamentos, por que você foi por esse caminho, por aquilo. E essa reflexão, tanto individual quanto no coletivo, é que vai ajudar cada aluno individualmente ou cada equipe a chegarem às soluções mais adequadas para os seus projetos. O Peter Zumthor é preciso para colocar essas questões desse texto. O Le Corbusier, né, um dos protagonistas do modernismo na arquitetura, um dos principais arquitetos do século XX, tem um pequeno texto também, que se eu tivesse que ensinar essa arquitetura, isso é resultante de uma palestra que ele deu em 1936, 37, por aí. E nessa palestra ele supõe um diálogo com alunos de arquitetura e descreve coisas maravilhosas sobre todo o raciocínio projetual, sobre
como se forma um arquiteto, como o arquiteto tem que se preparar, e tem um pedaço desse texto onde ele coloca a questão das janelas, com questões do tipo: você sabe para que serve uma janela? Você já se deu conta que, a depender da forma, do tamanho e da posição dessa janela no edifício, o interior vai ser revelado de maneiras distintas? Então, é muito bonito também esse texto. E aí, o espanhol Alberto Campos Baeza, um arquiteto que também durante mais de 35, 40 anos foi professor da Escola de Arquitetura lá de Madrid, e extremamente atuante, sim, reconhecidíssimo, mais na Espanha, mas ele também é conhecido fora da Espanha, e ele conseguiu conciliar a produção acadêmica dele, o ensino do projeto, com a prática profissional. Ele tem um escritório que já desenvolveu grandes projetos e já escreveu muito sobre arquitetura. E uma das coisas que ele escreveu é um livro que se chama A Ideia Construída, e um dos capítulos desse livro, A Ideia Construída, é esse que tem esse título, né? A arquitetura sem luz é uma arquitetura nula. E ele fez questão de escrever isso em latim. Não precisamos entender de latim, mas os de língua latina conseguem entender, acredito, facilmente isso que está escrito aí, que é em latim: a arquitetura sem luz é uma arquitetura nula. E discorre muito, muito bem sobre isso. O outro é um textozinho de meia página do Álvaro Siza, sobre a importância do desenho, né, para o arquiteto. E, por fim, tem esse livro do Howard Branstone, Aprender a Ver, que nós tivemos a tradução desse livro aqui no Brasil, em 2010. Rapidamente se esgotou, por questões editoriais, não foi feita uma segunda, uma terceira edição, ou mesmo sequer uma reimpressão. É questão de entendimento ou falta de entendimento entre a editora brasileira e a editora, até o autor. Na realidade, acho que a editora, lá nos Estados Unidos, ele foi editado pela IES e foi feita a tradução para o português logo 1 ou 2 anos depois que ele saiu lá. Nós tivemos o privilégio de ter esse livro no Brasil. Ele está esgotado, mas o que é uma pena, mas a gente passa para os alunos parte desses, normalmente é a introdução e o capítulo 1 do livro, onde o Branstone, que agora já aposentado, mas que foi um grande light designer também, bastante conhecido, ele foi responsável, entre outros, pela iluminação da Estátua da Liberdade, a iluminação que foi encomendada por ocasião do centenário da estátua, e até isso foi em meados da década de 80, e até então aquela estátua nunca teve uma iluminação digna do valor que aquele movimento representa, não só para o povo americano, mas para o mundo, né? A expressão assim da liberdade, e que é um valor que todo ser humano preza muito. Então ele fez, né, a iluminação da estátua. Ele também atuou como professor de iluminação durante um bom tempo da carreira dele, e aprendeu muito. E isso que ele aprendeu e que ele vivenciou ao longo de mais de 50 anos de carreira, ele procurou sintetizar nesse livro como, né, a grande lição desse livro é a seguinte: olha, você que deseja trabalhar com iluminação, a primeira coisa que você precisa aprender antes de aprender a iluminação é aprender a ver. É muito mais do que um processo físico, né, de olhar coisas e o cérebro processar, mas esse ver que transcende o simples olhar. Então, se você aprender a ver, diz o Branstone, você já tem
já está trilhando um bom caminho para aprender a projetar com luz. E é isso que a gente procura passar para os alunos da graduação. Como desenhos de observação, eu separei duas imagens aí. A imagem da esquerda, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Isso. Essa imagem da esquerda foi numa aula, no tempo que eu estava no Unicamp, e foi muito privilégio ter tirado essa foto. Eu saí fotografando os alunos enquanto estavam em atividade, observando cenas reais. No caso, era um edifício que estava diante desse aluno. Ele estava justamente debaixo de um pergolado com umas ripas de madeira, tinha lá um painel, né, de uma exposição que estava tendo nesse edifício, e depois que eu me dei conta desse jogo de luz e sombra, assim, muito, muito bonito. E nesse tipo de exercício, aqui tem um aluno fazendo, né, uma cópia ao vivo, e aqui à direita, já de um outro aluno da FAUSP, onde ele pegou um trecho do prédio, das famosas rampas lá da FAUSP, e a orientação é essa. Ninguém vai ler o que está escrito aí, nem é o caso, além de estar pequeno, tá? Mas a observação é tanto desse desenho da esquerda, né, que esse aluno está fazendo aqui, da observação de uma cena do exterior do edifício, estávamos no dia ensolarado, quanto no interior do edifício, ou mesmo que seja um desenho assemelhado de uma iluminação noturna, que não está registrado aqui. A ideia é que eles procurem enfatizar no desenho muito mais o jogo de luz e sombra do que as linhas. Dentro do possível, a gente pede para que eles só delineiem as linhas da série de base e depois trabalhem com maior ou menor intensidade do grafite, com durezas diferentes de grafite, para mostrar justamente aquilo que ele está vendo em termos de contrastes, de gradações de luz e sombra. Em outras palavras, desenhar com a luz. Na questão de fotografias, a gente vem trabalhando com eles também há cerca de 10 anos, mais ou menos, com a decomposição de imagens fotográficas em cores falsas, na chamada imagens HDR. E o que tem de vantagem nessa técnica é justamente que ela mostra uma imagem como se fosse uma radiografia, né? Então, por exemplo, aqui tem mais luz do que aqui, então a gente tem uma diferença de gradação de luz, que é exatamente o que os programas de computação para iluminação vão mostrar nas imagens de cores falsas. Então, o aluno, através da fotografia, antes de acreditar só no software, ele pode estar experimentando, a partir da fotografia, de uma decomposição dessa fotografia, como é que a luz se distribui. E isso a gente começou a fazer também, não só em ambientes reais, mas também em maquetes, em modelos físicos em escala reduzida, principalmente na questão da iluminação natural, em função dos seus comprimentos de onda, extremamente diminutos, entre 380 a 780 nanômetros, mais ou menos, é a faixa de radiação luminosa. Então, o modelo físico, quanto mais próximo ele for do real, em termos de acabamentos, maior fidelidade ele vai estar mostrando em termos da distribuição dessa luz. Então, eles são estimulados a trabalhar com isso também. Aí, algumas imagens, tanto de modelagem física, das duas imagens à esquerda, e uma modelagem virtual muito simples, mas, no caso, a gente tem modelagens virtuais bem mais complexas que essas que estão aí, tá? Mas onde eles aprendem a simular
em algum software, preferencialmente gratuito, está disponível na internet, mas ao mesmo tempo confiável. E a gente ainda, infelizmente, a gente ainda não tem como fazer modelagem, maquetes para iluminação elétrica em modelos. Isso é um pouco mais complexo, isso faz parte do tema dessa minha fala de hoje. A gente vai chegar nisso mais para frente um pouco, tá? E aí, alguns anos atrás, quando os alunos levam esses modelos para um amplo espaço que a gente tem lá na FAO, e fica lá alguns dias em exposição, e aí são fotos tiradas espontaneamente. Tem essa moça aqui, que pegou o modelinho, foi olhar lá dentro para observar. E esse dia, não sei se estava com algum pai ou algum grupo de escola, não me lembro, esse garotinho, tem o quê, 10, 12 anos, né? Estava se deliciando de olhar dentro dos modelinhos e ver o que estaria acontecendo lá. Para ele, muito provavelmente foi uma mera curiosidade, né? Já no caso, se essa moça é uma aluna, e aparentemente ela está observando, né, o trabalho dos colegas, como é que a luz está se desenvolvendo, está se revelando. Nesse trabalho de modelos, normalmente a gente trabalha com obras já executadas no Brasil ou fora do Brasil, obras, algumas delas pelo menos famosas, icônicas, e que os alunos estão trabalhando para observar, a partir do modelo, o comportamento da iluminação. Dentro desse salão, como é uma iluminação difusa, sem maiores problemas, mas eles são convidados também a levar esse modelinho lá para fora. E no caso de obras a céu aberto, e no caso de obras feitas em latitudes muito diferentes da de São Paulo, eles são orientados a se valerem de um relógio solar para dar a inclinação adequada desse modelo, né, e usar o relógio de sol calibrado para a latitude de origem para ter uma melhor percepção de como se dá não só a distribuição da luz, mas, em alguns casos, a distribuição o acesso da insolação no interior desses edifícios. Tá? Trabalho individual, isso pode variar de tema. A gente normalmente respeita a liberdade do aluno e, nesse caso, foi feita a iluminação de um salão de cabeleireira feminino. Né? No caso, era de uma aluna, e a mãe dessa aluna tinha um salão de beleza, né, feminino, e estava realmente muito ruim a iluminação, e ela propôs, se foi executado depois, eu não sei, não tive mais contato com a aluna, mas ela levou para a própria mãe a proposta que ela tinha feito, discutida com os colegas, discutida comigo, na aula para a iluminação desse salão de beleza, trabalho individual. E aqui é um trabalho em equipe, mais complexo. O tema dado nesse ano foi de uma biblioteca, num terreno real, onde, no centro da cidade, onde um terreno de duas frentes, nesse caso em particular, um terreno de frente para duas ruas, e o prédio real que existe nesse terreno, na realidade, eram 2 lotes, tá? Então, eles fizeram a incorporação dos 2 lotes para que o terreno se tornasse um terreno de 2 ruas, de 2 frentes, desculpe, e fizeram virtualmente a implosão desses 2 edifícios que estavam no terreno, depois de se certificarem que eram edifícios que não só não estavam tombados, mas que não teriam nenhum interesse em tombamento futuro. Ou seja, mais do que desenvolver um projeto para resolver um problema de iluminação, seja ela natural ou elétrica, eles fazem todo um percurso, pegando, isso já é para aluno mais no final de ano,
pegando os conhecimentos que eles adquiriram até aquele estágio do curso de graduação. Então, nesse caso, as questões urbanas, de desenho urbano e legislação urbana foram levadas em conta, a questão de patrimônio histórico, se tem algum interesse histórico ou não, foram levadas em conta. A questão, no caso dessas duas ruas, eram duas ruas muito importantes de ligação de um trecho da cidade com o outro, então a criação dessa biblioteca, cujo térreo funciona como uma galeria, se tornasse um projeto real, por exemplo, essa ideia do exercício, seria perfeitamente viável, sim, a execução desse conceito naquele terreno de ligação, porque aqui na frente tem uma praça, tem lá uma catedral, a rua de baixo também é uma rua de comércio bastante movimentada, então a ligação através mais ou menos do meio do quarteirão, entre essas duas ruas, do ponto de vista de circulação de pedestres, do ponto de vista da dinâmica da cidade, enriqueceria muito o recorte dessa cidade. Bom, aí chegamos na iluminação. Notem, né, apesar dos exemplos pequenos, que é um projeto complexo, são alguns pavimentos. O próprio recorte, considerando que nós temos aqui à direita, dá para a gente perceber que existe um edifício alto, aqui nem tanto, mas aqui o vizinho também é alto. Então, a própria solução dada pelos alunos em função da orientação solar foi de assegurar, e era esse o desafio, a maior autonomia possível de iluminação natural nessa biblioteca, nos diferentes pavimentos, inclusive. Por isso que no projeto deles, eles optaram por esses recortes e coisas do tipo. Tá? Então, aí algumas imagens de simulação que eles fizeram, cortes mostrando essa questão da insolação, proteção solar, aqui nós temos carta solar, aqui nós temos estudos tanto de iluminação natural quanto de iluminação elétrica, um pavimento, obviamente não dá para fazer tudo, mas um pavimento eles escolheram para fazer a distribuição das fontes de luz, a ligação, né, de circuitos, enfim, dentro das limitações todas, né, desenvolver um projeto complexo como esse, projetando com a luz, é uma tarefa realmente bastante exigente, mas cujo resultado, na maioria das vezes, para a felicidade nossa, acaba sendo bastante interessante. E aí eu estava emprestado uma fala do professor Artigas, que é um dos criadores da FAUSP, uma fala dele que eu já adotei faz tempo também, e que antes de conhecer essa frase é o que eu procurava transmitir aos alunos. Um estímulo para que cada projeto seja um projeto realmente que tenha valido a pena. Esse tenha valido a pena, estou me referindo assim, qual é o desafio que foi apresentado, como eu, seja como aluno, seja como profissional, conduzir esse processo, qual o resultado final, até que ponto eu consegui atingir os meus objetivos, até que ponto esse projeto conseguiu atender às necessidades do cliente, né, dos usuários. Então, esse fazer com que os projetos tenham algo a dizer sempre, isso independe de escala. Tanto naquele pequeno salão de beleza, quanto nessa proposta de biblioteca mais complexa, a ideia, o desafio apresentado aos alunos, e no nosso caso em particular, esse projetar com a luz, colocar a luz como um dos condicionantes do projeto. Tá? A ideia é que, tanto nesse projeto em pequena escala, como nesse de escala maior, eles tenham, assim, saiam satisfeitos com aquilo que eles fizeram e principalmente, mais do que uma satisfação pessoal, a consciência de que o aspecto luz
foi levado em conta. Okay? Arquitetos, de modo geral, costumam dizer, não, a luz é muito importante, é fundamental no projeto, mas muitas vezes, infelizmente, a gente vê que isso não vai além do discurso, o que é uma pena, e é isso que a gente está tentando, né, com essas novas gerações, mostrar uma realidade diferente. A luz, existe uma associação, isso já é clássico nos livros, é uma coisa de muitas décadas atrás, uma entidade de cegos, né, uma entidade que cuida de pessoas com visão subnormal, mesmo cegas, nos Estados Unidos, já fez pesquisa e constatou que cerca de 80% da percepção sensorial do ser humano se dá através da visão. Então, o cego, ele fica com 20% e ele aprende a potencializar isso pelo tato, pela audição, enfim, tem algumas maneiras de estar compensando isso. Mas todo ser humano que tem esse dom da visão, que tem a felicidade de ter a visão, né, mais do que simplesmente aspectos visuais da luz, 80% da percepção sensorial se dá através desse mecanismo. Tá? Bom, agora aquilo que realmente deve estar interessando, né, para os associados da Milux, o que a universidade pode oferecer à indústria da iluminação? Diferentemente do que acontece em alguns outros países da Europa, mesmo nos Estados Unidos, no Brasil, pelo menos no que diz respeito à arquitetura, a aproximação entre indústria e academia é praticamente nula. Então, eu gostaria de estar lembrando os senhores, né, associados da Milux, e, em tese, e novamente me referindo à arquitetura, tá? E no caso particular, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Tá? Isso não é uma carta de intenção, mas são pontos que eu levantei e que posso, seguramente, por isso que eu coloquei aqui, posso seguramente estar dizendo que, a depender de desdobramentos dessa conversa com vocês, isso pode, sim, vir a ser construído. Não da noite para o dia, e não sem nenhum percalço pelo caminho, não vamos ser só idealistas, mas é uma realidade que eu vislumbro que existe o potencial, e depois eu vou justificar por quê. A universidade pode, em parceria com a indústria, respeitadas as devidas regras, de regimentos, estatutos, enfim, toda a estrutura administrativa da universidade, pode sim estar desenvolvendo pesquisas. Eu não sou da indústria, mas tenho, né, obviamente, algum contato com pessoas da indústria, e a gente sabe que, em termos do Brasil, é complicado, por uma série de razões que nem cabe estar linkando aqui, eu não seria a pessoa mais indicada para isso também, o desenvolvimento de pesquisas. Indústrias de médio e grande porte ainda conseguem ter uma estrutura para desenvolver suas pesquisas. Agora, as indústrias menores, isso a gente sabe que é complicado. Uma vez eu perguntei para o fabricante, mas por que vocês não fazem, vocês têm luminárias potencialmente boas, por que vocês não têm a fotometria dessas luminárias? A resposta foi a mais honesta possível. Você sabe quanto custa cada fotometria de cada luminária? Nós não temos caixa para fazer isso. Então, isso é uma coisa complicada, né, individualmente. Eu não estou querendo aqui apresentar soluções, mas justamente chamar a atenção de que, unidos, é possível, sim, a gente está trabalhando, universidade e indústria, no sentido de iniciar um processo. Tá? Aí eu entro no seguinte ponto que está colocado aí. A gente tem, por exemplo, no caso do Estado de São Paulo, a FAPESP tem uma linha de estímulo
eu não vou lembrar de cabeça o nome da linha, mas ela tem uma linha de financiamento, desenvolvimento de pesquisas que resultem em produtos inovadores e que possam vir a se tornar um produto colocado no mercado. Ela financia a pesquisa nesse sentido. Tem todo o procedimento de submissão, de aprovação, de prestação de contas e tudo mais, porque é dinheiro público. Tá? E nem poderia ser diferente. Encaminhamento de estagiários. Nos cursos de arquitetura no Brasil, na época que eu fiz, não era cobrado, né? Não sei nem se era exigido, na realidade. Eu fiz por conta, e não me arrependo, e sempre recomendei. Mas o encaminhamento de estagiários. Pelo menos os alunos que têm um interesse maior em iluminação, que bom seria se eles tivessem portas abertas para estágios na própria indústria da iluminação, nos diferentes segmentos. Tá? O item que eu coloco, indicação de demandas por produtos. Senhores, eu quero lembrar, não sou eu que vou ser conselheiros de nenhum de vocês que são da indústria, mas a indicação de demandas de produtos da parte de estudantes, profissionais e consumidores, eu entendo que a universidade possa estar fazendo uma prospecção nesse sentido. Tá? Quantas vezes eu já não me deparei com situações desse tipo? Puxa, que bom seria se tivéssemos um produto assim ou assado. Por que não tem? Tem lá fora, mas no Brasil não tem. Para importar é muito caro. Tá? A gente sabe que toda a estrutura tributária no Brasil também é complicada e tudo mais, mas com relação a esses produtos que eventualmente existem lá fora e que a gente não tem aqui, são especulações, né, que eu estou fazendo. Até que ponto a gente não pode estar, entre aspas, nacionalizando produtos que sejam e que tenham demanda? Repito, novamente, não é da noite para o dia, não é sem muito trabalho em cima. Tá? Manuais de cunho formativo é uma outra questão. Tá? São poucos os fabricantes no Brasil, e aqui não se trata de estar apontando o dedo para esse ou para aquele, mas que, além de apresentar seus produtos, tem alguma informação de cunho formativo. Então, se não de modo individual, o Isaac, que está nos ouvindo, quem mais estiver aí da diretoria da Bilux, de repente, a Bilux soltar manuais, eu estou colocando no plural, de cunho formativo. É para se pensar. Ok? Bom, aí eu não coloquei o que a indústria pode oferecer, mas eu estou dizendo que é desejável, sob o nosso ponto de vista, que a indústria de iluminação possa oferecer à universidade. Né? Kits didáticos. Eu entrei em contato com o fabricante e prontamente fui atendido, o que me deixou muito contente, mas isso foi um pouquinho antes da pandemia e eu ainda não tive chance de usar. Tá? Uma coisa muito simples, eu recebi desse fabricante 3 projetores, um com LED vermelho, um com LED verde, um com LED azul. Por quê? Eu cansei de mostrar para os alunos que a mistura das 3 cores de luz dá a luz branca, através de um slide de uma figurinha. Acreditem que isso é verdade. Mas vai ser justamente, né, como o arquiteto é aquele ser visual, vai ser legal a hora que a gente voltar para a aula presencial e eu poder acender esses 3 projetores e juntar os focos para que eles vejam com os próprios olhos que eu vou ter uma luz branca no centro Paulo, desses 3 focos. Desculpe interromper. O tempo. Eu sei que você está mais ou menos ao fim, mas antes de você terminar, eu gostaria que falasse algumas palavras também sobre o SB Luz. Sim, é o último slide, Isaac. Ok, tá bom, obrigado. Então, já estou terminando, eu estou de olho no relógio aqui também, estou terminando. Então, esses catálogos, né, ou manuais com conteúdo formativo, vídeos, podcasts, programas de estágio, visitas às fábricas e quaisquer outras coisas que vocês possam estar, assim,
procurem a universidade, né? Levem propostas. O que eu estou colocando, eu repito, é a minha visão dentro do curso de arquitetura. Muito provavelmente o pessoal do curso de engenharia elétrica ou eletrônica tem demandas outras, mas para a indústria da iluminação. E vocês da indústria certamente têm assim, possibilidade, né, de, olha, e o pessoal da eletrônica, da elétrica, o que eles poderiam estar desenvolvendo isso ou aquilo para a gente? Olha, é uma questão de chegar, perguntar e trabalhar nesse sentido, tá? Cestas de pesquisas, eu vou acelerar aqui, tá? Para misturar muito tempo. Cestas de pesquisas são algumas que a gente já desenvolveu, estamos desenvolvendo dentro dessa minha atividade acadêmica. Esse primeiro, dispositivo vestível para iluminação ao nível dos olhos do usuário, resumindo, um par de óculos com um sensor bem no centrinho para captar o nível de iluminação, as iluminâncias que chegam no nível dos usuários. Ah, mas isso já existe lá fora. Sim, existe lá fora, mas bairrismo à parte, o nosso, que foi feito um protótipo, foi feito aqui com bolsa de doutorado da FAPESP, e uma segunda bolsa para a mesma aluna, uma bolsa sanduíche, onde ela passou 9 meses na Suíça, e isso foi testado lá. Extremamente promissor. E ele tem um que a mais do que aqueles outros, de outros centros de pesquisa famosos têm. Não é porque é nosso, porque ele tem um diferencial sim. Tá? Nós temos uma pesquisa em andamento que está estudando a questão de LEDs para pé direitos elevados. Sistemas virtuais de iluminação, ou janelas falsas. Está aí, isso é um produto. Já existe no mercado europeu, já existe no mercado norte-americano. Nós estamos testando aqui. Ainda não nós chegamos na fase de testar, mas nós vamos testar, inclusive para ver até que ponto a gente diminui o gapzinho aí no balanço hormonal, cortisol, melatonina. Será que se o usuário de um ambiente desse, não sabendo que se trata de uma janela falsa, ele tem uma regulagem hormonal menos ruim do que na iluminação estática, tá? Está sendo desenvolvido um aplicativo para a fase inicial do projeto de iluminação, com outro doutorado, com financiamento da FAPESP. O que a gente sente falta é de algo equivalente para a iluminação elétrica, mas não assim desses que estão por aí. Na etapa inicial, por onde que a gente vai? É essa a questão. Outra pesquisa de pós-doc agora, qualidade de iluminação, não que o título da pesquisa seja essa, tá? Mas qualidade da iluminação em salas com terminais, ou seja, salas com computadores. A luz emitida pelas telas de computadores não estão presentes hoje em nenhuma norma sobre nível de iluminação em ambientes interiores. E é uma tremenda iluminação com um grande espectro na porção do azul, que é ruim, e que está muito próximo, a poucos centímetros, dos olhos desse usuário. Tá? Sistemas dinâmicos. Algumas empresas no Brasil já comercializam sistemas dinâmicos. Temos que estudar melhor isso. Né? Está na moda usar o termo Human-Centric Lighting. Tá? Nem todo sistema dinâmico é Human-Centric Lighting. Então, temos que entender melhor isso. Isso que está em vermelho é um trabalho do qual eu não participei, só dei uma assessoria para os alunos de graduação. É um programa da USP Municípios, que está dentro do estabelecido pela Agenda 2030 da ONU. Veja só, alunos de graduação que estão lá na questão da iluminação de um conjunto habitacional, da área comum de um conjunto habitacional que vai ser construído em sistema de mutirão. Tá? Então, todo esse grupo de alunos está todo empenhado em como promover essa iluminação de uma maneira mais sustentável. Repito, alunos de graduação da USP. Então, tudo isso é espaço para a indústria. Pesquisas futuras e potencial, aquilo que eu falei de possível nacionalização, são essas que estão aí. Iluminação natural por fibras ópticas.
Tá? Ah, existe lá fora, mas é caríssimo, etc. e tal. Tá, vamos botar pesquisadores das universidades, da universidade para estudar isso. Dá para baratear, dá para fazer de outro jeito. Tá? Dispositivos de iluminação zenital de alta eficiência, idem. Blocos de vidros prismáticos, filtros atenuadores de luz azul. Esse, em particular, esse último, está fazendo parte de um projeto em elaboração, junto com a Associação Brasileira de Ótica, de Visão e Ótica, e o Instituto de Psicologia da USP, e outras universidades aqui do Brasil, para um projeto temático a ser apresentado à FAPESP. Tá? A questão de como a questão da iluminação e saúde humana. Tem muita coisa a ser feita nesse sentido. E, por fim, já estou terminando, a última slide, penúltima. Tá? A slide pediu para falar sobre a SB Luz. A SB Luz, ela nasceu, Sociedade Brasileira de Luz e Iluminação. Quando a gente lançou isso em meados do ano passado, já ouvimos críticas, mais uma, não é mais uma. É justamente a ideia de ser uma casa comum para reunir meio acadêmico, indústria e profissionais, não só os light designers, mas profissionais de iluminação no sentido mais amplo que vocês possam imaginar, inclusive o especificador, inclusive o vendedor, mas o vendedor qualificado. Saber as diferenças dos produtos para poder orientar para uma melhor compra. Isso é a SB Luz, tá? Então ela reúne indústria, universidade, profissionais e estudantes. Está aí o site da SB Luz. O nosso lema é reunir competências, compartilhar saberes. Ela está registrada junto à legislação, as normas brasileiras, como organização sem fins lucrativos. E nós estamos realmente precisando de braços e de cabeças para levar essa ideia adiante como a gente idealizou. Ela é, respeitada as devidas proporções, um espelho, né, em escala reduzidíssima, da IES e da SLL britânica, que reúne esses segmentos todos. Então, é isso. Eu me disponho a conhecer considerações dos senhores, o meu e-mail institucional da USP está aí, o contato da SB Luz para qualquer dúvida, qualquer questionamento que vocês queiram. A gente tem um espaço para membros apoiadores, pessoas jurídicas, então aguardamos realmente contato de vocês. Inclusive a Bilup já tem uma aproximação com a gente, com a SB Luz, informal ainda, mas a gente pretende estreitar esse relacionamento. A ideia, gente, é estar somando esforços, só isso. Muito obrigado. Paulo, muito obrigado por sua excelente palestra. É uma honra da Bilux receber um expert em iluminação como você. Eu só não vou abrir para perguntas no momento, e nós vamos receber as perguntas, vamos lhe encaminhar, porque nós temos que iniciar a reunião da diretoria. Então, agradeço mais uma vez, realmente uma grande honra te receber e ter a oportunidade dessa magnífica palestra, e tomara que a gente tenha uma oportunidade de um entrosamento maior, conforme você menciona, entre a indústria, a academia e, se possível, o governo também. Vamos desenvolver. Estamos abertos a todos esses agentes. Muito obrigado. Tanto pela universidade quanto pela SB Luz. Tá? A universidade também precisa de fundos complementares. Então, é uma troca de interesses e de favores, sim, no bom sentido. Eu acho que a SB Luz vai trazer uma grande contribuição ao país devido à amplidão de escopo que ela está se propondo. Então, eu acho que você tem um grande mérito em fundar a SB Luz, presidente, puxar o barco para frente.
Meus parabéns. Só uma correçãozinha, Isaac, não é mérito meu e não é falsa modéstia, não. Foi um grupo de colegas que sentiam essa necessidade dessa casa comum e entendeu que isso era importante. E também em função de uma aproximação que a gente já tinha, né, em nível individual, com a IES, e entendemos claramente que a IES funciona nesse modelo e que para a gente ter alguma aproximação, alguma troca de conhecimentos com a IES, o único caminho seria termos uma entidade assemelhada a eles, e a SLL britânica também. Tá? Ok. E é o caminho. Obrigado, Isaac. Obrigado, pessoal. Obrigado. Estou à disposição. Tchau. Tchau. Arnaldo, a palavra é sua.